Estamos ao vivo em quais plataformas aí? Ao vivo no Instagram, ao vivo no YouTube. Então, vamos chegando aí, você que está no Instagram, você que está no YouTube. Estamos aqui hoje com o nosso talk show de quarta-feira com um convidado super especial, que eu estou conhecendo tudo sobre a história dele aqui. Estamos nos bastidores aqui já trocando uma ideia. E agora eu vou abrir para vocês o Wilton Bueno, que é um triatleta que vai falar tudo para vocês aí sobre mentalidade, sobre negócios, gestão, marketing, vendas. Então, fica com a gente, que esse programa aqui tá incrível. E brigadão, cara, por ter aceitado aí o convite, por ter vindo aqui. E eu queria saber mais quem é o Wilton. Bom, primeiramente eu que agradeço, Gabriel, o convite. É uma honra estar aqui. O Wilton Bueno, eu sou um filho amado de Deus. Eu hoje atuo como treinador de voleibol. Sou empreendedor também, tenho uma assessoria esportiva, a WB, assessoria esportiva, e treino também a equipe OABDF. Show. Mas já me aventurei a atuar com café, leilões de imóveis, fiz algumas experiências aí, mas me voltei mais para o esporte, que é uma área que eu domino bastante. Eu acredito que isso tem um viés de maior facilidade, né? Então, Sim, pratico a natação, por exemplo, desde os 6, 7 anos de idade. Quando cheguei na faculdade, já nadava crawl, costas, peito, borboleta. Então, muitas disciplinas se tornaram muito fáceis para mim na faculdade. Treinei vôlei também, futebol de campo, Aí você tudo como atleta amador, né? Entendi. Você é formado em educação física? Sou profissional de educação física, CREF 504G, um dos primeiros aí do DF. Tive a honra de dar aula para o filho do primeiro presidente do CREF. E tenho uma pós-graduação também na UNB em coordenação pedagógica. Ah, legal. Então focou bastante no esporte desde criança, então. Desde criança, eu gostava muito. Show. Então, eu fiz natação, karatê até a faixa verde, participei de alguns campeonatos. Show de Peguei bola. alguns primeiros lugares lá na minha cidade e tal. Bem bacana. Eu gosto, sou competitivo, mas numa competição saudável. Eu gosto da competição mais honesta e saudável. Show de bola. A gente estava falando aqui nos bastidores e eu, para quem não sabe, joguei basquete ali no CID, né? Que era a escola pública aqui de Brasília. Ainda tem o CID? Ainda tenho, eu sou treinador do CID. Além de treinar a equipe da OAB, né? Eu treino ela à noite, fora do horário, mas eu sou concursado da secretaria. O projeto CID exige isso, né? É um projeto até pouco conhecido. E pela profundidade, pela quantidade de resultados, né, que o CID dá, né? Tive a oportunidade de ser campeão dos Jogos Escolares do DF, treinando. Alguns atletas são da mesma escola, então você consegue colocar eles para disputar os Jogos Escolares. Então, fomos representar o DF nos Jogos Nacionais, cruzamos com o primeiro do Brasil e com o terceiro do Brasil na época. Show de bola. Mas é um projeto que eu sou suspeito, que eu gosto muito, talvez um dos melhores projetos dentro da Secretaria de Educação. Eu sou suspeito em falar porque eu fui cria lá do CID e eu vejo que, de fato, é um projeto que, quando a gente fala da parte social, a gente vê que, de fato, faz o papel ali de tirar o moleque da rua, e dar o incentivo ao esporte. Eu, particularmente, acho que o Brasil ainda está muito aquém do que a gente pode fazer pelo esporte, por toda essa infraestrutura, mas eu acho que é um projeto que, de fato, faz diferença, porque eu fui cria desse projeto, fiz basquete lá, estava até comentando com o professor Márcio, saudoso Márcio aí, então, se estiver nos assistindo, um abraço, porque foi um cara que de fato, ali como o jovem, de fato, ele tem aquele nível de rebeldia e tal, às vezes tem o apoio da familiar e às vezes não tem, e eu vejo que projetos como esse, ele faz muita diferença, né? E assim, como é que você chegou nesse projeto do CID? Bom, eu cheguei no CID, tinha um amigo que a gente trabalhou na mesma escola e ele era professor de futsal do CID. A professora aposentou, ficou uma vaga aberta e ele já me via na escola quando a gente fazia os famosos jogos escolares, né, interclasse, né, ali do CF1 do Riacho Fundo 2. Ele via que eu fiz curso de arbitragem também de voleibol. Então eu fazia arbitragem, sinalizando, tudo certinho. Então ele
percebia que eu tinha um domínio com o voleibol, além de ter jogado também. E ele falou, por que você não vai para o CID? Tudo. Na época, eu perderia a minha lotação. Aham. Né? Se eu não continuasse no CID, eu teria que voltar para a regional. Eu pensei durante um mês, falei, vou arriscar e vamos embora. E aí caí no CID, assim, eu me apaixonei pelo projeto. Quando eu vi o tamanho do interesse dos garotos, isso é impressionante. Eu aí tive a oportunidade de fazer um curso da Confederação Brasileira de Voleibol, nível 2. Foi o melhor curso dentro da área profissional que eu já fiz, em 29 anos de profissão. Uhum. Eu gostei tanto que aí fiz o nível 3 também. Entendi. Entendeu? Aí fui me capacitar um pouco mais. Tinha um conhecimento tudo, mas vi uma necessidade de ir além. Deu frutos isso aí, fiquei bem satisfeito. Show de bola. Mas aí você já era servidor? Eu já era servidor, concursado desde 2007, né? Aham. Eu passei em 3 concursos, na verdade. Eu me formei em 96, 97 eu passei no primeiro em Minas. Aham. Aí passei aqui em Brasília, estava aguardando, e passei em Goiás também, enquanto eu aguardava aqui. Assumi os 3, na verdade. Entendi. O primeiro em Minas, aí vim para Brasília. Depois de Goiás eu assumi antes daqui. Fiquei 6 meses, aí me chamaram aqui para Brasília. Show. Aí eu pedi a dispensa lá de Goiás, fiquei só no DF mesmo. Mas você é de Minas? Eu sou mineiro. Qual região? Fica ali próximo de Varginha, sul de Minas. Cidade chama Eloy Mendes. Nasci lá e tudo. Mas me formei em Lavras. Show. Eu tive que... Me mudei para Lavras na época, dá uns 100 quilômetros de Eloy Mendes, onde os meus pais moram, né? Uhum. E fiquei lá os 4 anos estudando. Tive um excepcional professor de voleibol, inclusive, lá. Sou Marcelo. Engraçado que a gente está sempre falando assim em relação a professores, a pessoas que realmente fizeram diferença aí, né, no trajeto. Sim. Então, lá em casa também meu pai é professor, é da legal. secretaria. Pô, legal. Só que ele é de atividades, né? Então, é pedagogo e hoje faz parte lá da biblioteca e tal, lá do Escola Classe 27, Taguatinga. Legal. Eu trabalho em Taguatinga também. E aí, explica um pouco pra gente o que é o projeto CID ali, O projeto CID ele é um projeto contraturno. Então, o garoto que estuda pela manhã ou a garota, eles vão para o treino no período da tarde. E os que estudam à tarde vão para os treinos no período da manhã. E a pegada é tão diferente. Eu me lembro, quando eu cheguei em Taguatinga no primeiro ano, eu ouvi algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Um garoto falar assim, mas ele falou com sinceridade, não falou de brincadeira. Ele falou, não sei por que tem que ter férias do CID. Não queria entrar de férias no mês de dezembro. E ali me chamou muita atenção. Eu já sabia que os garotos não gostavam, alguns falavam alguma coisa, poxa, não pode ter mais uma semana, você ficou querendo mais para voltar, a mesma coisa. Estão doidos para estar retornando às aulas, mas o projeto em si, ele é uma iniciação. O CID é um centro de iniciação desportiva. O desporto é o esporte competitivo, né? Então, ali a gente prepara atletas realmente para competições. Então, é diferente do viés da educação física escolar. A educação física escolar você vai incluir, aí você tem que pensar naquele que não gosta muito, para ele ter uma experiência, trabalho de convencimento e tal. No CID, não, já é mais seletivo realmente. Aquele que não gosta, geralmente já não procura, já não se interessa. De vez em quando aparece um ou outro lá para experimentar e acaba gostando, sim. Ele é inclusivo nesse ponto. Agora, quando você monta uma equipe para competir, vou dar o exemplo do voleibol aqui, são 6 titulares. Então, você vai colocar realmente os 6 melhores, entendeu? Você vai trabalhar também uma boa equipe de reserva. Se você tiver uma boa, é mais fácil de estar trocando. Mas no dia da competição, são aqueles melhores preparados naquele momento para que realmente você vai e ganhe o jogo. Então, é um viés competitivo. E tem um paralelo com a vida isso, né? Porque tem hora que você tem que incluir, é normal, mas tem muitas vezes na vida, você vai fazer um vestibular, é uma competição. Você vai procurar uma vaga de emprego, é uma competição. Então, a pegada realmente é essa. Temos aí várias modalidades, né? Basquete, futsal, nós temos aí handball, nós temos atletismo, natação, badminton, xadrez. É uma grade bem extensa de atividades, entendeu? Dentro do projeto CID. Caramba, na minha época não tinha muita opção, assim. Eu fui pro basquete porque eu sempre fui apaixonado ali
pelo basquete, né? Mas não tinha natação, assim, xadrez também eu acho que não lembro se tinha equipe e tal. E muita gente com muitos resultados. Professor de xadrez, a filha foi campeã brasileira de Que xadrez. legal. O ano passado ele estava com garotos que venceram os jogos em Brasília, foi representar Brasília no Nacional. Uhum. Então temos muitos grandes resultados, né? Show. Com relação ao CID. E assim, para você ter uma ideia, eu participei de um polo que tinha o CID de atletismo. O professor ficou acho que 1 ou 2 anos na Alemanha e foi a primeira vez que eu vi alguém trabalhando com lançamento de dardo. Só para você ter uma ideia, não é comum, você não vê em quase nenhuma escola, você vê, sim. mas dentro do projeto CID a gente tinha, ele tinha lá os oficiais dele próprio, mas fez alguns, acho que com bambu, alguma coisa assim, e os garotos tinham espaço, treinavam lançamento de dardo. Que legal. Então é realmente além do CID Paralímpico também, que é uma outra vertente. uma outra vertente importantíssima também de inclusão aí. Show. Né? Mas é um projeto, assim, igual eu falei, eu sou bem suspeito para falar do CID, porque eu também sou suspeito. Apaixonado com o projeto. E é gostoso, porque o professor ele chega com muita vontade de trabalhar, e a educação ela está extremamente desafiadora. Uhum. Então, no CID, assim, você pegar aluno que realmente quer, é um grande diferencial, e daí vem os resultados. Sim. Entendeu? Uhum. Show de bola. Eu ia te perguntar como é que foi a sua, não digo nem transição, mas como é que foi essa andada aí, tanto do serviço público para o empreendedorismo. Sei que você já falou aí que tem um negócio. Como é que foi essa andada aí? Cara, algumas coisas elas acontecem na vida da gente de uma forma um pouco natural. Uhum. Então, assim, quando minha filha começou a estudar, a gente optou por colocar na rede particular, e aí vem os custos, né? E professor, infelizmente, hoje é uma das categorias dentro do serviço público que ganha abaixo da média, né? E quando o meu segundo filho começou a estudar, eu comecei a ter dificuldade, eu tive que fazer uma renda extra. Uhum. Então, eu comecei a dar aula em escola particular, fora do horário do CID, né? E para poder pagar o meu filho. Então, eu dei aula 1 ano de natação, e eu terminei o ano eu já tinha enchido 3 turmas, dava uma aula personalizada também para natação, e terminei o ano com 10 alunos de lista de espera. Quando eu fui resolver isso, né, no condomínio onde eu moro, dava aula lá mesmo, e aí a síndica pediu, não, faz um projeto para o condomínio. Aí eu apresentei o projeto, depois apresentei para o conselho, eles falaram, cara, a gente gostou demais do seu projeto, só que você tem que abrir um CNPJ para poder estar atuando aqui dentro. E aí, assim, de uma forma muito natural, eu abri um CNPJ para poder atender essa demanda que me apareceu. E aí eu fui descobrir que é extremamente desafiador empreender. E, curiosamente, porque assim, eu estou dentro da educação há muitos anos, e eu aproveito até o seu espaço aqui para fazer uma reflexão e uma crítica. Né? A gente não tem lá dentro educação financeira, a gente não tem dentro da nossa formação, ninguém é preparado para ser um empreendedor, um dono de negócio. Né? Então, é muito arcaico ainda a nossa educação, né? Que ela se iniciou para formar mão de obra. E ainda tem muito desse resquício, ainda infelizmente, porque a gente precisa ser mais autônomo, a gente tem que ser um país que prospera mais, que forma empreendedores. Então, hoje eu vejo assim, o tamanho dos desafios de quem empreende, né? E eu dou muito valor, porque a pessoa ela tem que ser diferente para empreender. Ela tem que ser mais ousada, ela tem que ser alguém que realmente arregaça as mangas, enfrenta os desafios e vai para cima, entendeu? Sim, com certeza. Concordo plenamente e assim, esse programa de hoje para mim eu acho que está sendo bem especial porque, é igual eu falei, tenho muita proximidade com essa parte educacional por conta do meu pai, também muito por conta do meu pai, mas também foi sempre algo que eu visualizei, a educação e o empreendedorismo. E 2018, na reforma lá da BNCC, que é a Base Nacional Curricular, eles implementaram
a matéria, que era uma matéria eletiva do empreendedorismo nas escolas, para o aluno poder escolher também essa matéria. E ali eu me via naquele projeto, porque eu estava à frente como consultor sênior lá do Sebrae, nesse projeto que a gente estava implementando em 2021 para 2022, a gente começou a implementar algo que já estava na lei desde 2018. Então, assim, a gente vê que realmente tem esse retardo, esse negócio muito complexo. E a gente enfrentou muita dificuldade, que era no projeto Empreendedor do Futuro. Exatamente, não imputando para os meninos, para te ensinar a ser empresário, porque a gente ainda via esse resquício que você falou, né? Muita resistência até mesmo dos próprios diretores. Então tinha muita resistência. Você vai vir aqui lá do Sebrae para falar para o menino ser empresário? Não, pelo contrário, a gente trabalhou o empreendedorismo como forma transversal. Então é vida, é projeto social, é empreendedorismo, é empresa também. Por quê? Porque parece que quando a gente está dentro da educação, parece que é uma afronta você ensinar a pessoa a ser um empreendedor. Mas, na verdade, o empreendedorismo, o Brasil está entre os 5 maiores países que a população é empreendedora. Tem isso no sangue. E aí, quando a gente alinha educação com empreendedorismo, eu acho que isso é de fato uma coisa muito forte. Mas a gente ainda sente um resquício ali de não tem como juntar os dois. E eu falo isso com propriedade, porque eu estava à frente desse projeto. E foi muito interessante que, quando a gente começou o projeto, os meninos estavam muito desinteressados. Só que eu fui responsável por desenhar o passo a passo do projeto. Então, eram 6 oficinas que a gente saía do zero até o menino com um projeto montado. Então, ensinou um monte de coisa, negociação, como que ele fazia um planejamento estratégico, um planejamento de marketing, como que ele vendia aquilo. E no final, os meninos até hoje, eles seguem a gente e, caramba, que massa, e que dica e tal. E sai o menino com o projeto pronto e vendendo e ajudando família. Então, assim, quando você fala isso, eu acho importantíssimo a gente usar, de fato, espaços igual a esse para falar sobre isso. Por quê? Com certeza. Empreendedorismo é vida, o empreendedorismo ele transforma, o empreendedorismo não só igual, repito mais uma vez, não só para montar a empresa, mas você, e aí eu faço uma conexão com o esporte. O esporte ele molda muito o comportamento, que a gente vê isso dentro do empreendedorismo. Então, por exemplo, qual que são os comportamentos que você vê assim, que tem mais lance entre o esporte e o empreendedorismo? Hoje você como um atleta e como um empresário, um empreendedor. Tá, eu vou te responder, mas eu vou voltar um pouquinho mais. Show. Eu me empolgo, viu? Com esse assunto aqui eu me empolgo. Da questão que você perguntou, como é que você começou, é porque a grande verdade, antes de eu começar a empreender, eu passei por um desafio muito grande na minha vida. Eu passei por um processo de divórcio, né, que foi pedido pela minha ex-mulher e tudo mais, e foi bem desafiador, isso tem 6 anos. E a partir de então, eu tive que mergulhar para dentro de mim, no autoconhecimento, e eu fui também para cursos de desenvolvimento pessoal. Eu sei que tem muita gente que critica coach, critica mentor e tal. É porque, mais uma vez, eu bato, é uma questão da nossa cultura. A pessoa investe ali numa faculdade, a pessoa investe num carro, a pessoa investe em várias coisas. Às vezes ela não tem um plano de saúde, ou seja, não está investindo nela mesma. Às vezes ela não temos a cultura desse investimento em nós mesmos em termos de desenvolvimento humano. E por uma necessidade, eu também estava nessa leva, porque não é só a escola que nos forma, né? A TV, que era a principal ferramenta que a gente tinha, né? Então a gente foi formado por essa cultura do não empreender e também de não pensar numa educação financeira e tudo mais. E quando eu comecei esses cursos, então, eu fiz para que eu resolvesse algumas questões emocionais, mas todos eles, no final das contas, acabam te levando também para um viés de empreendedorismo. E eu ainda proletei um pouco essa questão, eu fui mais ainda tratando mais de mim e tudo, só que nesse desenvolvimento pessoal, por exemplo, eu comecei com as aulas de natação.
E eu ressignifiquei, eu fazendo um curso em paralelo, nessa parte de desenvolvimento pessoal, eu acabei encontrando o meu propósito, eu reencontrando a minha profissão de dar aula. Então, assim, eu chegava com mais energia, com mais alegria, com mais motivação, e decidi me dedicar mais ainda do que eu já fazia. Então, a entrega foi muito boa, tanto que nesse ano que eu dei aula, eu acho que saiu 1 ou 2 alunos apenas, de um ano inteiro. Então, uma retenção, assim, muito diferente, muito, muito bacana. O personal que eu dava era para uma competição, então a pessoa conseguiu competir, não sabia nadar, e era uma competição de crossfit, e por aí vai. Então, a grande verdade é que a chave virou aí o resultado foi grande, aí veio esses 10 alunos e eu precisei de empreender. Então, olha que loucura o acontecimento. E aí você estava me perguntando sobre o paralelo que você faz, assim, de um atleta para o empreendedorismo. Eu vejo muito assim, lá no Sebrae a gente faz muito desenvolvimento de habilidades, então toda a formação ela é proposital para desenvolver uma habilidade. Então desenvolve o cognitivo, que é a matéria ali, desenvolve o comportamental, que é colocar isso em prática, e o atitudinal ali, que é para exatamente colocar isso em ação, né? O que eu vejo, assim, a vida do empreendedor, a semelhança que tem é a questão, assim, o atleta, ele tem que sair da média, né? Ele tem muitos desafios, ele precisa ser perseverante, ele precisa ser resiliente, tem muitos ventos contrários, né, na vida de um atleta, ele tem que, às vezes, dizer não para muita coisa. O empreendedor também é da mesma forma, até fazer a coisa acontecer de fato. As pessoas, às vezes, veem ali o empreendedor depois que ele já chegou num determinado patamar, mas ninguém, às vezes, acompanha a história de quando essa pessoa começou. O atleta é bem parecido. No começo você não é conhecido. No voleibol mesmo, eu me lembro, quando eu comecei as primeiras competições, a gente não conseguia ganhar nenhum jogo. Ou quando ganhava de 5 jogos, ganhava um jogo. Mas, e são coisas que marcam a nossa vida. Eu me lembro um jogo que virou a chave dessa equipe que foi campeã em Brasília e depois fomos para o Nacional, numa competição que eu acho que a gente não ganhou nenhum jogo, eu acho que ganhamos um. Uhum. E só que nós cruzamos com a melhor equipe da competição e eu virei para um atleta meu e falei assim, olha, vocês já viram eles jogando, né? Então não dá para aliviar, pode forçar o saque. Nós abrimos 11-0 em cima dessa equipe no saque. Show. Só que eles eram tão bons que eles reverteram e ganharam a competição. A gente faz muita adaptação, né, nos jogos, então era um set só, e jogava contra todo mundo, né? E terminou o jogo, porque assim, aí a gente cresceu quando fez os 11 pontos, então deu trabalho. Aí veio todo mundo cumprimentar o técnico, a equipe inteira, com aquele prestígio todo. E eu só via no grupo do WhatsApp assim, gente, amanhã tem treino, se a gente continuar treinando, a gente vai começar a ganhar e tal. E aí vieram, depois disso, o 3º lugar, e assim a gente foi crescendo. O que eu já vi também dos empreendedores? Muitos deles falam, não, eu quebrei 3 vezes e eu continuei, eu insisti, eu fui. Então é muito parecido. Inclusive, eu aprendi algo, eu já ensinava para algumas pessoas que eu observei isso nessa questão de perder. Todas as vezes que você perde, às vezes você aprende muito mais do que quando você ganha. Por quê? Quando você perde, você sai da partida pensando na próxima, aonde é que foi que a gente errou, o que eu preciso de corrigir e tal. Quando você ganha, você não tem muito isso, você quase não pensa, você só comemora, é muito bom, a experiência de ganhar é fantástica, você treina para isso, mas o perder te traz muito aprendizado. Eu ensinando, e de repente um dia eu vi o Bernardinho falando a mesma coisa, que é alguém que eu tenho assim, uma honra, né, de Prestígio. um orgulho, um prestígio, né, alguém extremamente relevante, né, colocou o Brasil em primeiro lugar do mundo no voleibol. Sim. Todos os países vieram copiar o que eles viam, saber o que esse cara fez para estar no topo, né? Sim. E ele veio enxergando a mesma coisa que eu enxerguei, fiquei bastante feliz. Aí você fala, poxa, que coisas fantásticas a gente consegue aprender no esporte, aplicar não só no empreendedorismo, mas para praticamente tudo na vida, né? Tudo na vida. Eu vejo que é exatamente isso. Eu vejo que o esporte... Lá em casa minha mãe sempre colocou a gente no esporte desde pequena. A gente estava até conversando aqui no
no começo, né, sobre a natação e tal. Sim. Então eu lembro ali mais ou menos, não lembro a idade ao certo, mas com 6 anos mais ou menos fazia natação junto com meu irmão. Meu irmão era mais velho, aí ele fazia numa turma mais velha. Mas comecei ali desde pequeno exatamente por conta daquela questão de sobrevivência mesmo. Sim. E eu, quando moleque, a gente não chegou nessa parte, mas eu, quando moleque, eu acho que eu salvei minha irmã de afogamento umas 4 vezes, Puxa. que era mais nova. E ela era pequenininha, então a gente chegava nos lugares, ela gostava de água, ela chegava e caía. E aí, eu, molequinho, pequeno, pulava e foi umas 3, 4 vezes, assim, que eu lembro. E é coisa rápida, né? Pai, às vezes, tá na desatenção ali. Então, a gente sempre foi... Lá em casa, minha mãe sempre colocou a gente para fazer o esporte, exatamente para trazer isso. Assim, eu nunca tinha falado isso, assim, abertamente e tal, mas conversando aqui agora, veio isso na cabeça, que muitas questões desses comportamentos que eu tive durante a minha vida toda como empresário, como empreendedor, já são em torno de 16 para 17 anos já, vem disso aí, vem do esporte. Com certeza vem do esporte, vem da resiliência, vem de perder um jogo ali, você ficar puto e começar a treinar mais ainda, e vem daquele negócio de você querer ganhar, então de você se preparar, porque o esporte é muito isso, né? É preparação, não só física, né? Mas muito mental também, né? Sim, muito da mentalidade. Inclusive, assim, você pega todo atleta, assim, 90%, você entra para uma competição com aquela cabeça de acreditar, né? Você tem muito o potencial de acreditar. E o empresário é a mesma coisa. É isso. Ele acredita que vai contra, igual eu falei, todas as dificuldades, adversidades que tem, mas ele está sempre acreditando. Não, mas a gente vai conseguir, a gente vai bater a meta, a gente vai vencer, a gente vai achar um caminho. Né? E o atleta é a mesma coisa, você vai para a competição, não importa o tamanho que é a outra equipe, você também vai acreditando, né, que é possível de vencer. E eu não poderia deixar de comentar isso que você falou da natação. Eu acredito que é uma grande contribuição que a gente dá para quem está ouvindo. O primeiro curso de natação que eu fiz, o meu professor disse o seguinte, falou, todos os seus alunos vão aprender, uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, mas todos vão aprender porque é um movimento motor. É igual você tirar uma carteira de motorista. Então, é para todos. Alguns vão se tornar um piloto de Fórmula 1? Vão, mas não é a maioria. Só que todos que quiserem vão poder dirigir. Então, é para todos. A natação ela tem esse viés, ela é um esporte diferenciado dos outros, porque, nesse ponto que você falou da sobrevivência, se você não salva seu irmão, é isso. Você está entendendo? É isso. E aí, o ano passado, eu amadureci um pouco mais essa questão da natação e passei a enxergar a natação como um esporte muito diferente. Você imagina um pai de família, seu filho cai na piscina, ele não tem o mínimo da habilidade para pular lá e salvar, ele que é o protetor da casa ali, então não dá, entendeu? É necessário. Eu já tive aluno, me lembro, trabalhando no Riacho Fundo 2, conversei com o aluno uma semana antes, de repente foi para um evento, numa chácara, tudo, entraram num barco, ela não sabia nadar, ela e o irmão faleceram, porque não sabia nadar com 14 anos de idade. Então, assim, é um esporte diferente, porque é rápido, igual você falou, e não é aquela coisa, você machucou no futebol, vamos medicar, vamos levar para o hospital, enfaixa, engessa, resolve e tal. Não, ela é fatal. Então, eu comecei a enxergar, assim, aguçou até o meu senso de propósito, porque eu tenho um propósito de ensinar, levar saúde para as pessoas, o conceito da longevidade para dentro do empreendedorismo. As pessoas produzem mais, tiram menos atestado, no caso dos funcionários, se a pessoa colocar uma cultura de esporte para dentro da sua empresa, ela tem muitos ganhos, ganho nos resultados, ganho na diminuição de problemas de saúde, uma qualidade de vida melhor, menos estresse e por aí vai. Sim, sim. Entendeu? É muito ganho. É muito ganho, é muito ganho. O esporte em si, eu acho que em geral tem muito ganho. E a natação, mais uma vez, foi o esporte que depois do basquete machuquei o joelho, parei do basquete e voltei para a natação, né? Esse ano, inclusive, eu dei uma afastada, mas o ano retrasado eu fiz o Rei Rainha do Malá, a gente estava conversando. Legal. Lá em Copacabana. E assim, é uma sensação que realmente é um esporte que
não só o esporte em si levantando a bandeira da natação, igual eu falo, eu sou o cara que levanta a bandeira do esporte em si, porque ele vem exatamente desenvolvendo muito nessa etapa, né? E aí a gente estava falando dessa questão de juntar isso da educação básica ali, da educação, dar mais esse viés para a educação, para quem não tem às vezes não tem essa condição de fazer particular ou algo do tipo, mas que eu vejo que é algo fundamental. E aí eu trago o exemplo do meu exemplo, porque eu também comecei a empreender na escola. Eu estudei no CTN, em Taguatinga, no primeiro ano do ensino médio. E aí a gente tinha os jogos lá e tudo mais. E ali eu comecei a fazer camiseta para os interclasses. Então ali eu percebi que eu poderia fazer uma renda. Eu morava numa rua lá que tinha uns meninos que faziam serigrafia, que pintavam camisetas. E aí de tarde eu saía da escola e eu passava lá, sempre via eles pintando camiseta, e começamos a trocar uma ideia ali e tal. E eles mesmos falaram, cara, por que você não abre uma camiseteria e tal, para pintar, para fazer isso? Às vezes você começa a vender as camisetas e aí traz o serviço, a gente pinta, a gente cobra tal e tal. E dali surgiu um negócio que viveu ainda durante 6 anos. Uau. Então, assim, quando eu fiz o Empreendedor do Futuro, eu fiz pensando como eu posso encurtar o caminho do Gabriel de 17 anos lá atrás, 16 para 17 anos, e percorrer menos intercorrências, porque eu quebrei essa empresa. Por quê? Não sabia de gestão, não tinha noção de vendas direito ali, não tinha processo, não tinha nada. Mas ficou um aprendizado. Ficou um aprendizado. E aí foi o que você falou. Na verdade, o erro me jogou muito mais para cima, porque naquele aprendizado ali ficou algo muito, muito forte. Foi quando eu comecei a buscar o Sebrae, a faculdade de gestão e tal. Então veio de um problema, igual você estava falando, veio de um problema que me jogou lá para cima. E, enfim, então acho que é muito importante a gente alinhar esse tipo de matéria, esse tipo de desenvolvimento. Então, de fato o educacional, de fato o empreendedorismo, de fato o esporte, ele vem, se a gente colocar isso em conjunto, a gente tem muito resultado. Então, acho muito interessante isso. E me conta aí como é que foi hoje você pratica qual esporte? A corrida de 21, ela me virou uma chave, assim, falo sem nenhuma arrogância, foi o sentimento real que eu tive quando eu terminei. Porque eu treinava para o triatlo, mas era 5, 10 quilômetros só de corrida. Eu estava até bem fisicamente, mas eu nunca treinei 21 para fazer essa prova do 21. Entendi. Mas andando com a galera, não, todo mundo vai fazer 21, vamos pro 21. Eu falei, caramba, então vamos. E me arrisquei. E botei como objetivo de eu correr o tempo todo, de eu não caminhar em nenhum momento. Entendi. Quando eu consegui, eu cruzei a linha de chegada, a minha cabeça pensou assim, cara, eu consigo o que eu quiser. Desse jeito, o que passou na minha mente, de verdade, sem nenhuma arrogância, mas foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Cara, que entendeu? louco. É transformador o esporte. Eu sempre comento para as pessoas, a gente não tem ideia do tamanho da capacidade que a gente tem. É verdade. A gente, quando você começa a fazer, se me falasse no início, quando eu estava lá correndo, caminhando e correndo lá no início, quando eu comecei, que eu ia fazer 21 sem parar, eu mesmo não ia acreditar. Então, e eu passo isso muito para os meus atletas. Às vezes a grande dificuldade de você trabalhar uma equipe é que eles começam não acreditando no tamanho do potencial de onde eles podem chegar. Sim. E o esporte, ele tá, esse negócio que você falou é interessantíssimo, porque o esporte, ele tá muito ligado à mentalidade, né? Muito. E o empreendedorismo também. Exatamente. Exatamente. Então, você tem que trabalhar muito a mentalidade. Então, quando você começa a fazer essa questão, e você começou falando, tem muita gente que tem a cultura de julgar o que não conhece. Então, por exemplo, tem muita gente que... Inclusive, estava conversando esses dias com a Cibele, falando exatamente isso o público, ele julga muito o nome coach. É coach e tal. Ficou queimado. Beleza, que tem, tipo, muita gente que faz as coisas, pega uma coisa ali, dá-se um nome
e faz uma coisa que não é profissional, de forma profissional. E aí, só que o problema das pessoas é queimar essa sei lá, vamos pôr, uma profissão, como profissional de coach ali, como se fosse todos a mesma coisa. Mas, na verdade, cara, eu mesmo, quando a gente utiliza ferramentas de coaching em muitos pontos do empreendedorismo. Então, a própria Cibele, que é formada e que tem todo o conhecimento do coach mesmo, de vez em quando a gente senta, Cibele, eu preciso tomar uma decisão aqui que eu já estudei todo ponto, eu sei o que eu quero, eu sei isso, mas eu estou travando em algum ponto. Qual a ferramenta que a gente pode utilizar? Vamos utilizar essa aqui, tal, te dá clareza, te dá direcionamento. Então, o empreendedor ele tem que tomar a decisão o tempo todo. E aí, uma decisão ela pode acarretar todo o seu negócio, ela pode, enfim, descaracterizar tudo aquilo que você sonhou, que você construiu de uma hora para outra por conta de uma decisão errada ou uma falta de decisão. E aí a gente tem muitas ferramentas que eu vejo que tem muito empresário, que ao mesmo tempo que o Brasil é um país muito empreendedor, é um país que empreende muito ainda pela necessidade, não pela oportunidade. E é por isso que a gente tem dados no Sebrae que 70% das empresas quebram nos primeiros 5 anos. Por quê? Porque às vezes você pega um empreendedor que ele está com a cabeça muito fechada de não, eu não preciso do coach, o coach é isso. E o coach eu estou trazendo só um exemplo, mas entre diversas outras coisas que a gente poderia aproveitar mais. E aí, às vezes, a pessoa ela não aproveita aquele tipo de ferramenta, que é uma ferramenta já testada, já validada. Você já passou pelo processo ali, vai te ensinar, né? Exato. Então, às vezes, a gente peca muito por essa ignorância de falta de conhecimento, muitas vezes. Então, quando a gente alinha exatamente essa questão de, cara, eu vou saber primeiro o que é para depois eu dar o pitaco, depois eu falar, depois eu ter a minha impressão. Porque, de fato, você pode não gostar do profissional, igual a gente está falando aqui, do profissional de coach, mas é uma ferramenta, existem várias ferramentas que profissionais sérios, logicamente, que ele pode usar ali para acelerar o teu processo, para desenvolver, para destravar. E isso é em tudo quanto eu vejo, por exemplo, na consultoria, na mentoria, na prestação de serviço. Por quê? O coach a gente pegando nos Estados Unidos é um treinador, né? Então a gente vê muito coach nos times, né? Sim. Então é muito essa questão da mentalidade mesmo, né? Destravar essa parte da mentalidade, né? Sim, eu quando comecei a mergulhar, imergir mesmo em conteúdo de desenvolvimento pessoal, inclusive eu fiz formação em coach, Master Coach, Show. uma das maiores escolas que tem aqui no Brasil, talvez até a maior, que é a Febracis, né? E assim, eu fui descobrindo esse universo, mas no começo eu mesmo tive resistência e depois eu fui percebendo o porquê dessa resistência. É o que eu te falei, a questão da gente culturalmente não ter tido uma escola ou alguém que passou, alguém na família que teve resultado com tudo isso e uma falta de informação. E o que você falou é verdade, assim, o brasileiro ele tem uma facilidade de falar e de julgar de uma coisa que às vezes ele nem conhece, que ele acha, está na cabeça dele. Agora, eu vou dar mais além, porque o sistema, na verdade, ele quer, de alguma forma, ter um domínio sobre as pessoas. Então, assim, se as pessoas prosperarem muito, esse domínio do governo, ele diminui. E eles não querem, na verdade, isso. Então, em relação ao empreendedorismo, por exemplo, pouco se vê, na verdade, quase você não vê notícia boa nenhuma, né, nas grandes mídias, né, da TV. Mas quando a notícia é ruim, ela fica na cabeça. Então, eu mesmo não pensava em empreender. Só depois dos cursos de desenvolvimento pessoal que eu falei, caramba, mas esse caminho... Aí me mostraram que eu tinha essa outra opção, né? Então, assim, o que eu acho que é errado, porque assim, tem pessoas que não vão querer de forma alguma e tá tudo bem. Sim. Mas eu acho o que não é legal é você não mostrar que existe uma outra forma, porque eu fui ensinado assim, não estuda que vai dar certo. Sim. Tanto é que eu estudei, passei dos 3 concursos, deu certo em parte, Sim. porque chega num patamar que você não avança mais, nem em aprendizado, nem no retorno financeiro, e aí você
tem outros sonhos, mas dentro do empreendedorismo, aí os limites, aí você coloca, entende? Então, são duas coisas diferentes. Então, o que acontece? A falta de informação, igual você falou lá fora, aí eu acabei descobrindo, Harvard tem coach, Columbia tem coach, as maiores universidades dos Estados Unidos têm coach, entendeu? É igual a questão do investimento, lá fora é muito comum, Exato, né? exato. A porcentagem é altíssima, no Brasil poucas pessoas investem, Tem essa mentalidade. tem essa mentalidade. Então é uma coisa cultural e tem um porquê por trás, tem um sistema por trás que quer ser sempre dominante e não deixar as pessoas terem autonomia. E hoje, com as redes sociais, esse podcast, as pessoas hoje têm oportunidade. Poxa, hoje você tem a oportunidade de ouvir um empresário que, cara, chega a ser bilionário. Vou citar um exemplo aqui, Flávio Augusto, por exemplo, um brasileiro que veio de baixo, rompeu e tal, e você consegue ter toda a informação e conteúdo de como ele fez para chegar lá, através de um livro, através de um podcast, através de uma live no YouTube, coisa que, assim, há 30 anos atrás, você tinha TV, você tinha que pagar um curso, quase ninguém falava. Então, hoje, assim, o mundo mudou muito. Então, é onde a gente aumenta assim, a esperança de que essa mentalidade mude. Né? Ontem eu pude me posicionar dentro de uma escola, porque eles estão implementando o empreendedorismo, porque a escola de tecnologia e que não seja somente os conteúdos. E o que eu vejo de importante? O empreendedorismo vai mais para a realidade do dia a dia. Você lida na matemática, financeiramente falando. Exatamente. Agora, só a teoria, só tanta coisa que a gente aprende às vezes não aplica. Exato. Então, quando você vai para o mundo real, é diferente. E as pessoas têm necessidade, elas precisam de realmente ter ali condição financeira para poder ter uma vida digna. Exato, né? Exato. E eu vejo que, de fato, é uma cultura, né, que se a gente não romper, a gente fica muito preso. Se eu não me engano, não sei se foi o Dale Carnegie, Sibeli, Pense em Riqueza é de quem? Pense em Riqueza do Napoleão Hill. Pronto, Napoleão Hill, ele, quando jovem, ele fez uma pesquisa com mais de 400 empreendedores da época para ele ver exatamente qual que era a cultura, né? Ele foi fazer um estudo para entender qual que era o comportamento daqueles caras, porque eles tinham tanto sucesso. E aí ele demorou, eu não me lembro números exatos, mas eu acho que foram mais de 27 anos nessa pesquisa dele para entender. Então, igual você falou, hoje em dia a internet está aí. Essas grandes conhecimentos, eles estão disponíveis para a gente acessar e ter tudo na nossa mão, né, no nosso bolso aí, do celular. Então, de fato, a gente vê que, até com conteúdo mesmo, falo muito sobre marketing, então o que a gente vê? Que o entretenimento, ele ainda é muito alto no alcance dentro das redes sociais, porque as pessoas elas estão mais acostumadas a querer desligar e querer ver algo que não está relacionado ao desenvolvimento do que, de fato, pegar aquilo ali e transformar em conhecimento e aplicar. Então, eu vejo que conhecimento está solto. Tá de um jeito que a gente não tem nem mais controle do que está na internet. Porque tem muito conhecimento, tem muita gente boa fazendo, tem muita gente igual o Flávio Augusto mesmo, eu sou muito fã do Flávio Augusto. Desde moleque, assim, foi um exemplo que eu vi de empresário mesmo, de empreendedor, que saiu do zero, né? A gente tem muito essa cultura de achar que, se o cara ele teve uma herança, não, é porque ele é herdeiro. Tá, o cara não... Muitas vezes ele não tem culpa de ter nascido numa família que já fez antes dele. Então, é pegar aquilo ali, aproveitar e continuar. E aí, assim, o Flávio não, ele já veio de trás, já veio lá de baixo e tudo mais e transformou. Colocou o Brasil também mostrou muito do Brasil, do empreendedor ir para fora. E eu vejo que realmente é isso. E querendo... agora, mudando um pouco do viés aqui, eu queria só falar aqui do nosso parceiro, né, Carmesi, Café Carmesi.
Tô sempre falando aqui que são cafés artesanais, e aí por que eu falei isso agora? Porque eu vou puxar aqui agora, porque eu já soube também que você é produtor de café. Então, para você que está assistindo aí, ó, cupom GATONA10, 10% de desconto no site do Café Carmesim. Café muito bom. Aprovado aqui, ó, para o produtor de café. Agora eu quero saber, qual que é a história do café aí, que você produz também café? Não, primeiro, de verdade, extremamente saboroso o café, tá? Que você está anunciando. E, assim, a história do café é uma história da minha família. Então, assim, o meu avô produzia café, tem uma história linda. Ele calçou o primeiro calçado com 14 anos de idade e terminou a vida com um patrimônio gigante, fazenda em Mato Grosso. Deixou uma fazenda para cada filho em Minas, Caramba. no sul de Minas, uma do lado da outra, assim, e tudo. E, então, minha mãe, ela herdou do meu avô e meu pai cuidou, deixou de trabalhar no banco e foi cuidar das fazendas, né, a convite do meu avô. Então, assim, eu cresci garoto, indo para a carroceria do trator, medindo lá o que a gente chama de baliza, um balaio, assim, você mede e tal, e meu pai anotando na caderneta. Então, assim, era a minha prática. Então, eu pegava o café lá em loco mesmo, no cafezal, levava para lavar o café, depois no terreiro para secar, depois numa máquina de secar, depois o que a gente chama de limpar o café, que é tirar a casca, né? Uhum. E dali você embalava uma saca de 60 quilos e vendia. Só que o meu pai, o que ele fez? Ele não teve um curso superior. Minha mãe foi professora de educação infantil, né? De atividade, a gente chama de atividades hoje. Sim. E eles, não, vocês vão estudar, vocês vão estudar, vocês vão estudar. Então a gente trabalhava nas férias de julho, praticamente, a época da colheita do café. A gente aprendeu a lidar com o café até esse grão verde. E aí, assim, foi na prática mesmo, né? Só que nesse você vai estudar, realmente eu estudei, me formei em educação física e tal, então não seguia. E meu pai partiu há uns 3 anos, aí eu perdi uma parte disso e a cabeça já estava empreendedora. Quando você empreende com uma coisa, a cabeça se abre para enxergar oportunidades em tudo. Então, assim, eu vejo como a pessoa que decide empreender, ela realmente, que você falou de mentalidade, é real, porque você tem que mudar a sua cabeça. Primeiro, você deixar de achar que a empresa quebra, né? Se você botar isso na cabeça, é isso que vai acontecer. Exato. Mas se você fala, cara, é um caminho bom, é um caminho que eu cresço, é um caminho que eu aprendo, né? E assim eu resolvi também torrar o café lá da fazenda e conhecer mais esse mercado, e estou Legal. bastante impressionado. Mas estou segurando um pouquinho, estou indo mais devagar, porque a minha prioridade ainda continua um pouco mais nos esportes, mas tem essa passagem. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Elvio Júnior, mestre cafeeiro, está aí com uns 33 mil seguidores aí, fala muito sobre torra de café, fez o primeiro livro sobre torra de café em língua portuguesa. Que legal. Primo meu, de primeiro grau. É mesmo? Um abraço aí, Júnior. Show de bola. O programa anterior eu tive com o Everton, que é o dono do Café Carmesim, né? E aí o Everton é médico também, e também veio com essa questão do café de família ali e tal. Então, de fato, eu vejo que essa questão também ela vem muito aflorando a questão do empreendedorismo, né? Então o Everton também não foi às beiradas, né? Vamos dizer assim, mesmo tendo isso de família, e aí agora também tá aflorando pro empreendedorismo. Pô, show de bola. E hoje, o que você pode, se você pudesse falar ali com uma massa assim de alunos, de pessoas, o que você poderia dizer ou deixar de aprendizado, de uma mensagem forte, assim, uma mensagem que você leva para você, que você poderia deixar para as pessoas que estão nos assistindo, e talvez um aluno ou uma pessoa que está entrando nesse meio empreendedor, o que você deixaria de recado? Tá. Antes de eu Pode falar, até olhar ali para deixa eu aquela... aproveitar a oportunidade. A minha marca de café chama Coffee Bueno. Eu Show. gosto muito do português, mas já tinha a marca Café Bueno, então eu tive que fazer um ajuste aí para Coffee. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar para você que está me assistindo é realmente você... O que mais mudou a minha vida, o que eu tenho procurado falar para os meus filhos, na verdade, é você
mergulhar para dentro de você e você descobrir a sua identidade. Não tem nada mais forte, não tem nada mais poderoso para você vencer qualquer batalha que seja, se você entender que você é imagem e semelhança do Criador, que você é um filho amado de Deus. Então não importa o tamanho do desafio, ele sempre vai ser maior que os seus desafios. E se você entender quem você é maior também que qualquer desafio que você possa tá enfrentando. Possa parecer que não, mas é uma questão da sua mentalidade. Isso para mim foi algo que mudou, me fez vencer os maiores desafios na minha vida. E quando você tem esse entendimento, aí a questão de empreender ou não vai depender de você, daquilo que você realmente quer para a sua vida. Porque quando você entende essa identidade, o que você vai fazer, na verdade, está muito relacionado com as habilidades que você tem e esse descobrimento de quem você é, porque você encontra propósito. Quando você faz por propósito, no meu caso, estou há 29 anos aí ensinando, eu não vi passar, porque realmente eu amo fazer aquilo que eu faço, entendeu? Seria isso, basicamente Cara, isso. sensacional, sensacional. E te agradeço pra caramba. Foi rápido, passou rapidão esse programa aqui. Eu tenho como eu falei, uma emoção inenarrável aí de trazer o professor, um educador, um cara do esporte, um atleta, porque de fato isso foi parte da minha formação, foi parte de todo o meu trajeto ali. Meus pais sempre deram esse direcionamento. Educação, com certeza, lá em casa sempre foi muito puxado. O esporte também. Então, eu vejo que o esporte, o empreendedorismo, a educação está tudo muito relacionado, principalmente quando a gente fala desse desenvolvimento pessoal, desse desenvolvimento da pessoa mesmo. Hoje a gente tem muitos casos de pessoas que não têm, que estão vivendo aí sem propósito, não sabem por que fazem o que fazem, estão só consumindo o que a gente estava até comentando aqui há pouco, que é consumindo o besterol da internet, mas deixando todo esse conteúdo, todo esse negócio que foi construído há muitos anos com pessoas profissionais que estão na internet, que você consegue baixar um conteúdo de qualidade, você consegue assistir, você consegue se desenvolver. Por muito tempo, eu não tive dinheiro para consumir curso ou algo do tipo, e sempre, até hoje, eu tenho o hábito de, pelo menos, um conteúdo por dia eu assisto, ou um podcast, ou de um grande cara desse. Você falou do Flávio Augusto hoje, inclusive hoje, de manhã, eu assisti o 24 Horas com o Flávio Augusto, exatamente Legal. mostrando o dia a dia do cara, porque aquilo ali vai fortalecendo cada vez mais a sua mentalidade, o seu propósito, a sua identidade em si. Então, eu vejo que o Brasil, o nosso país, a nossa sociedade, o nosso bairro, a gente pode, de fato, mudar, a gente pode evoluir, sim, com o empreendedorismo, com a educação, com o esporte, principalmente. Então, te agradeço demais por estar aqui. Eu que agradeço o convite. E muito bom esse programa. E para você que nos assistiu aí, se não curtiu ainda esse conteúdo aqui, curte, comenta, compartilha com aquela pessoa que você acha que deveria escutar isso aqui, porque a gente só está trazendo um monstro aqui, a gente só está trazendo pessoas que de fato falam o que fazem, né? Então a gente está sempre falando aqui sobre marketing, empreendedorismo, gestão, vendas, crescimento, mentalidade, posicionamento. Então isso de fato é o que vai fazer o nosso país crescer cada vez mais, é o que vai fazer você ter mais retorno, você ter mais posicionamento na sua vida e consequentemente ter mais dinheiro, mais felicidade, enfim. Então saúde, né, principalmente. Então eu vou ficando por aqui. Mas se você ainda não curtiu esse programa, curte, comenta e compartilha. E na quarta-feira estamos aqui de novo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo.